Gosta de fantasma? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre a Ghost Story, um filme de fantasma que é bem diferente do que a gente espera, que troca o terror pelo drama existencial. Assim como tudo que essa produtora, a A24, faz, a Ghost Story não é um filme para qualquer pessoa. Então se você decidir assistir esse filme, fica sabendo que ele tem uma pegada indie alternativa bem forte. Isso vai desde o roteiro até a fotografia. Apesar disso, não é um filme que te subestima, não é pretensioso e nem é muito fora da casinha. Pode assistir que dá pra entender certinho. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber e comenta aí. Você já foi ver? O que você achou? Vamos conversar. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que ele é muito bom. Eu não sei você, mas eu já esperava uma coisa bacana desde quando eu vi o anúncio. Eu tava só em dúvida de como isso seria executado. Essa ideia do fantasma com lençol me parecia muito interessante. Esse é um filme com uma produção relativamente pequena, poucas locações, bastante improviso e de uma produção primorosa. Pra você ter uma ideia, o orçamento desse filme foi só $100 mil. E o elenco é composto basicamente por dois personagens, o C e a Amy, que são um casal. E os atores que fazem esse casal são a Rooney Mara, que você viu na crítica de Song to Song, que eu vou deixar aqui no card, e o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck, que andou envolvido aí num escândalo sexual e deu uma cagada na carreira dele. Sobre o filme, a fotografia é muito linda e combina muito com esse clima melancólico que o filme carrega. Ela é meio lavada, meio desbotada, tem uma cara meio Tumblr, meio Instagram lá no começo, sabe? E o formato do vídeo, inclusive, ele é diferente. Ele não é como esse que você tá assistindo aqui, meio widescreen. Ele é quadradinho com as bordas arredondadas, no maior estilo Instagram mesmo, lá nos primórdios. Lembra muito também uma foto de Polaroid. E as cenas são tão lindas que cada uma delas dá pra emoldurar e fazer uma fotinho no Instagram. O trabalho tá realmente muito caprichado. Quanto à história, o começo é bem lento mesmo, ao ponto de você ficar até um pouco entediado e pensar, cogitar aí a possibilidade de desistir do filme. Mas ele compensa quem aguentar ficar um pouquinho mais. Quando você passa da metade do filme, o ritmo muda completamente. E aí você começa a entender também a lentidão daquele comecinho do filme e faz muito sentido. Os diálogos são poucos, mas um deles em especial explica mais ou menos o que você vai esperar pro final e dá uma norteada no filme. Na verdade ele nem é muito um diálogo, né? Ele é um monólogo. E o final do filme... Que final, hein? Mas antes da gente falar do final, vamos começar pelo começo, certo? O filme começa apresentando pra gente um casal e um pouquinho da relação deles. Eles moram nessa casa que é bem fofinha e ela faz uns barulhos estranhos. Inicialmente a gente pode pensar que é pelo fato de ser uma casa velha ou uma casa de madeira, mas mais pra frente a gente descobre o que realmente tá causando esse barulho. Ele é um produtor musical, ela não ficou muito claro o que ela faz. Mas o background dela fala que ela é uma pessoa que mudou muito de casa durante a vida. E cada vez que ela tinha que mudar, ela escrevia um bilhetinho bem pequeno e escondia num ponto da casa para o caso dela voltar. Ela nunca voltou, tá? Só pra constar. E aí a gente tem do nada um acidente que acaba matando o C. Ela vai, reconhece ele no necrotério, vai embora e a partir daí ele levanta já como um fantasma, desses de lençol que a gente tá acostumado. A partir daí ele não fala mais uma palavra, é tudo expressão corporal e olha... Parabéns, viu? Aí a gente acompanha o luto dela e a superação, que vai acontecendo pouco a pouco, e aí que a gente tem a cena mais longa desse filme. É uma cena que ela tá sentada no pé da pia comendo uma torta. A gente fica mais de 5 minutos acompanhando ela comer a torta inteirinha. E aí tem no fundo da cena o fantasma em pé acompanhando tudo. Ela termina de comer, passa mal, corre pro banheiro e vomita tudo. A gente vê pelo mesmo ponto de vista, pelo mesmo ângulo, a cena inteira acontecer. Ele, né, o fantasma, ele acompanha tudo, desde o luto até a superação dela. Ele vê ela indo trabalhar, essa cena também é muito legal, da câmera parada, né? Então a gente vê ela saindo várias vezes com várias roupas diferentes, depois a gente vê ela saindo com outro cara, até que ela decide mudar dessa casa. E aí a velocidade do filme vai acelerando. A gente passa a entender que o tempo do morto e o tempo do vivo é diferente. Enquanto ele era vivo, o tempo passava muito devagar, as cenas eram muito lentas. Depois que ele morreu, o tempo voa. E aí antes dela se mudar, ela escreve um bilhetinho e coloca dentro do batente da porta. E esse bilhete é o que vai deixar esse espírito, né, esse fantasma obcecado. Ele passa quase o filme todo tentando arrancar o bilhete, mas como ele tem aquela mão coberta de lençol, né, ele fica lá cutucando e não consegue tirar de jeito nenhum. E aí, pela janela da casa, ele conhece um outro fantasma que mora na casa da frente. A conversa deles é só por gestual. Uma hora ele levanta a mãozinha e cumprimenta, o outro fantasma cumprimenta, e o outro fantasma diz que tá esperando alguém voltar, mas ele não lembra quem. Essa é a última lembrança que ele tinha de vida. E aí, na casa desse fantasma protagonista, chega uma nova família, que é uma mãe solo com 2 filhos. Ele ainda continua tentando resgatar esse bilhete sem sucesso. Fica esfregando a unha assim no batente da porta e nada acontece. Só que aí agora essa melancolia
que passou o filme inteiro até agora, vira raiva. Ele começa a assombrar essa casa. Então ele começa a fazer primeiro barulho, depois numa cena num jantar ele joga todos os pratos do armário no chão na frente deles, levanta um copo, joga no chão, fica insano. Essa família acaba indo embora e depois dela vem um outro grupo de pessoas. E isso acontece numa passagem de tempo que a gente não tem a menor ideia de quanto tempo foi exatamente, mas que também não importa muito pra história. E esse pessoal novo tá dando uma festa que tem inclusive uma participação rapidinha da Kesha. E aí no meio disso tudo tem uma galera discutindo o futuro e um pouco de existencialismo bem cabeça. Até que a gente tem um monólogo que eu falei lá no começo do vídeo. O cara diz basicamente que nada que a gente fizer importa e que nada que a gente fizer vai durar pra sempre. O papo é super cabeça, uma daquelas viagens que a gente tem quando o assunto dá margem, sabe? Ele diz basicamente, bem resumidamente, que não importa o que você faça, né? Tipo Beethoven fazendo uma sinfonia. Ela vai durar até um determinado momento e depois vai encontrar uma parede que vai acabar com essa coisa que você criou. Aí ele fala que um dia o sol vai crescer, aí vai engolir, aí as pessoas vão morrer, as pessoas que sobrarem vão estar num outro planeta, e aí muito da informação que a gente tinha se perde lá, e que um dia alguém, por exemplo, no caso do Beethoven, vai estar cantarolando uma música que não vai saber exatamente de quem é, a única lembrança que vai ter é de ter ouvido alguém cantarolando aquilo, enfim, aí a coisa meio que se perdeu. Que por mais que a gente tente criar uma marca, ela vai sumir inevitavelmente em algum momento. Triste, mas real ao mesmo tempo, né? Mas isso importa no final das contas? Fica aí o questionamento. Depois disso, mais tempo passa e tudo sempre dentro dessa casa, dentro dessa região da casa, tá? E aí quando o fantasma finalmente consegue pegar o bilhete, a casa é demolida, assim, na hora que ele tá pegando o bilhete. Ele acaba vendo outro fantasma em cima dos escombros da casa do lado e o fantasma diz pra ele, parece que eles não voltam mais. E na hora que ele termina de falar essa frase, o outro fantasma simplesmente dissolve, vira só um lençol velho em cima de escombro. Ou seja, o que prendia aquele fantasma nessa realidade passou, e aí com isso ele estava livre para ir embora. E aí o tempo vai passando e no lugar onde a gente tinha aquela casa, um prédio é construído e aquele fantasma, o nosso protagonista, tá lá no mesmo lugar. Ele fica dentro dessa obra, essa obra vira um prédio, ele tá dentro do prédio, até que ele decide meio que se matar. Então a gente tem um futuro, que é um futuro bem distante, onde aquela cidadezinha que tinha só um gramado e meia dúzia de casas, tá cheia de prédio, cheia mesmo. E aí ele tá lá no parapeito, né, numa espécie de uma cobertura, ele decide pular. E aí é um lençol caindo, né, nesse abismo, né, do prédio e pum! Temos aí uma rodada de tempo. Ele acorda, né, ele aparece de novo nesse mesmo lugar, só que parece que o tempo foi até o limite do tempo e voltou pro começo de novo. Ele volta pra época antes daquela casa que ele morou em vida ser construída. E aí lá tem uma família que tá chegando e o pai chega, enfia umas estacas na grama e diz: eu vou construir a nossa casa aqui. De repente a câmera vira para um lado pra gente olhar o fantasma, a gente ouve um barulho de índio, quando volta tá todo mundo morto na flechada. Só que pouco antes de morrer, a filha desse cara escreve um bilhetinho num papel e coloca embaixo de uma pedra. Aí o fantasma fica olhando o cadáver dessa menina com uma flecha, de repente aparece ele em decomposição, depois aparece só a caveira. E aí depois a gente volta para exatamente o começo do filme, onde o casal tá abraçado no sofá, ouvindo barulho estranho na casa. E aí a gente tem o C, fantasma, vendo o próprio C em vida, nessa vida anterior que ele teve. Ele vai acompanhando a vida dele acontecendo. E aí todos aqueles barulhos que a gente ouvia antes, lá no comecinho do filme, foram causados por quem? Pelo próprio C. E aí o tempo passa mais, ele continua tentando lá pegar o bilhetinho, até que ele consegue. Quando ele consegue, ele abre o bilhete e puf! Vira um lençol também e finalmente vai poder descansar em paz. Depois disso, fim. Um trabalho muito competente, muito lindo, sensível e que vale muito a pena ser visto. E uma coisa que eu senti muito quando eu tava assistindo foi uma semelhança aí com o 2001 lá do Kubrick. O clássico setentista também tem esses saltos temporais. Só que o salto temporal não é assim de anos, né? São séculos. É aquele piscou, perdeu, sabe? Aqui também tem um pouco disso. Só que numa versão bem mais enxuta. O que você acha? Você já viu os dois filmes? Você sentiu essa mesma coisa? Me conta aí nos comentários. Aproveita para me contar também se você viu o filme, se você curtiu e o que você achou desse vídeo, beleza? E se você não for inscrito ainda, se inscreve para não perder as novidades, deixa seu like se você gostou e fica ligado que a gente tem vídeo toda semana, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!